Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. Eu estou muito feliz, hoje é o primeiro dia do podcast ao vivo, direto da TV Balneário Camboriú. Lembrando da ideia desse projeto, é trazer convidados para falar sobre carreira, ouvir histórias, insights, falar sobre vendas, falar sobre liderança, trazer aprendizados. E eu estou muito feliz que hoje eu trago aqui um convidado muito especial, o diretor da REC, que é o grande patrocinador do podcast, Kleber Ronkoski. Seja muito bem-vindo, Kleber, muito obrigado por aceitar o convite e é uma honra ter você conosco aqui nesse dia, nessa noite de hoje. A REC é uma grande importadora de produtos argentinos, uma das maiores do Brasil, e ela está sendo o grande apoiador do nosso projeto do podcast Bate-Papo do Baralho. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Henrique. Agradeço, né, pelo convite. É um privilégio, né, participar aí da primeira edição, né? É realmente um projeto maravilhoso. Eu conheço o Henrique há muito tempo, então eu sei em tudo que ele toca, né? Cria muito valor, né? Vira ouro, como falam, né? Eu estou muito feliz assim de trazer convidados para a gente trazer inspiração, trazer aprendizado, trazer história aí para as pessoas. Kleber, falar um pouquinho da tua carreira. Você hoje é diretor da REC, diretor de vendas e de marketing. Você já começou como diretor ou você veio das categorias de base? Me conta um pouco da tua jornada. Cara, falo que as gerações mais recentes aí já gostariam de ser contratados direto como proprietários, diretores, presidentes. Eu sou da época que a gente começava como promotor de vendas. Então, com 13 anos, eu iniciei a minha jornada, né, como promotor. Meu pai tinha uma empresa de representação e eu fui iniciando, né, conhecendo. A primeira loja que eu, na verdade, na época era uma loucura, né, o Carrefour vendia demais, né, e eu era promotor do Carrefour, um moleque. Chegava a abastecer, só para você ter uma ideia, ele representava arroz. Chegava a vender um truque de arroz no sábado. Então, o molequinho lá batia um truquezinho de arroz no sábado. O velho te tirava o couro. Nossa, chegava em casa que o sapato era só arroz, meu amigo. Muito bom. E aí, depois, me conta aí na tua história do mundo corporativo. Então, daí eu ao longo da minha carreira, né, eu acabei tendo o privilégio de participar, de trabalhar, né, em 12 empresas diferentes. Alguns têm uma carreira com menos empresas, que é uma carreira rica, maravilhosa. Eu acabei optando por participar, né, e vivenciar, né, diferentes experiências. Então, dentro dessas 12 empresas, né, foram 5 multinacionais, né, e as outras 7, né, foram empresas nacionais de médio e grande porte. Então, realmente foi uma carreira... Eu acho que foi um pouco turbulenta, né? Porque quando você acaba passando por muitas experiências, você tem que se adaptar às mudanças que a vida te exige, né? E eu acho que eu tenho a felicidade hoje de ter essa experiência e poder usar ela, né, na empresa que eu estou, né? Hoje é uma empresa familiar, a REC. Familiar. Ela foi fundada por os dois irmãos, o Alexandre e o Daniel REC, né? Faz 22 anos. É uma empresa que tem a sua história também construída com muito esforço, muita inteligência, né? Muito relacionamento, né? Uma dos diferenciais que a empresa tem é a parceria com seus fornecedores e clientes. Então, é uma empresa que tem muitos valores que eu acredito, compartilho e reforço, né, no meu dia a dia. Você falou que você trabalhou em 5 multinacionais e 7 nacionais. Sim. Nessa tua jornada, então, empresas sempre do segmento de consumo. Sempre produtos de consumo. Normalmente alimentos, né? A única empresa que eu trabalhei que é diferente de alimentos, que daí seriam produtos de limpeza, foi a Bombril. E qual a diferença que você enxerga entre uma empresa familiar e uma empresa multinacional, dentro dessa tua jornada? Então, eu gosto de brincar, né, que quando nós fazemos parte de empresas multinacionais, elas são muito bem planejadas, né, normalmente, né? E você faz parte de um processo. Então, o processo já está planejado, já foi desenhado, já tem uma história, já tem toda uma consultoria, tem todo um plantio lá que está sendo
colhido aí pelos profissionais que trabalham nela. Então, vamos imaginar que seja uma engrenagem, né? Então, você é uma peça importante de um grande mecanismo. Então, você vai fazer o seu trabalho, né? Você vai fazer bem feito e vai prosperar. Se você for muito bom, você vai prosperar, vai ser reconhecido, vai ganhar relógio de 5 anos, vai ganhar bônus. Então, tudo isso funciona bem. A empresa familiar, você não é nesse mecanismo, né? Você não é só uma parte, você acaba sendo praticamente um módulo inteiro, né? Então, a diferença é que na familiar, ou nas que eu trabalhei pelo menos, você funciona como um desenvolvedor, né, daquele trabalho que você está participando. Então, você não recebe pronto, porque está tudo sendo construído, né, das que eu participei. E eu acho que a maior parte das empresas familiares, né, ela tem um pouco disso, né, que você é o empreendedor, aquele cara que veio, que foi lá, foi atrás do seu sonho, trabalhou muito, né, trabalhou 18 horas por dia por muitos anos, construiu uma coisa muito legal. E na hora que precisa contratar profissionais de fora, né, ele precisa entender que aqueles profissionais que ele está colhendo no mercado precisam estar preparados para continuar sendo empreendedor, né, para que a empresa continue, né, nesse processo de empreendedorismo. E você conseguiu, hoje você tem um cargo de gestão, um cargo que você pode tomar decisões, e você conseguiu trazer dessa tua experiência do mundo de multinacional. Tu conseguiu fazer um filtro e trazer as coisas, aquelas que realmente funcionam, trazer para a empresa familiar? Então, a multinacional, ela é formadora, né? Eu tive a felicidade de entrar na primeira empresa que eu depois de eu trabalhar na empresa do meu pai, né, por alguns anos, eu acabei entrando na Nestlé. A Nestlé tem um programa, né, de treinamento que desenvolve realmente. Então, se você é um jovem, né, procure participar de grandes empresas que elas realmente vão te fornecer informação, formação, né, para que você consiga prosperar. Tanto dos programas de trainee quanto num cargo de iniciante, né? A empresa faz uma parte, mas uma boa parte a gente tem que fazer, né? Mas ela realmente fornece. É isso, né? Aproveite, né? Aproveite. Se você conseguir, aproveite. Aproveite. Ter a oportunidade, aproveite. Mas eu acho que a empresa... Só para retomar a pergunta que eu acabei... Os aprendizados que você trouxe da multinacional para a empresa nacional. Então, daí você tem uma formação muito boa da empresa multinacional. Então, a parte de acesso à informação, a tecnologia, os processos são bem montados. Então, isso tudo pode ser importado, respeitando a cultura, né, para a empresa familiar. E a empresa familiar precisa justamente disso, né, do que eu percebi em todas que eu passei. Você precisa trazer essa estratégia, né? Você sempre fala uma coerência, né, do projeto que a empresa multinacional tem muito forte. Você traz para a empresa familiar. Você falou de cultura. Como que implementa uma cultura? Eu gosto de... Eu passei por 12 culturas de empresa do mundo alimentar, do produto de consumo. Elas acabam sendo muito parecidas, né? Foco no resultado, né? Você ter a questão de ética, né, é muito importante. Todas as empresas que eu passei, a questão de ética, a questão da inovação, tudo isso tem muito forte. Agora, tem algumas coisas que são muito singulares, né, características de cada empresa. Por exemplo, o poder da indignação, né? Por exemplo, eu quero que uma pessoa seja indignada, minha equipe tem que ser indignada, porque ela precisa, não pode ver uma coisa errada e permanecer errada, ela tem que estar buscando melhorar aquilo. O que é indignação, né? Então, quando você fala em cultura, você tem que deixar muito claro, né, o que a empresa pensa sobre cada parte dos valores e da cultura que ela quer implantar. Eu acho que esse é o grande desafio que cada proprietário, cada empreendedor, né, nas empresas familiares principalmente, então, o que realmente o que tem valor para mim, né? E não achar que a pessoa vai entrar sabendo, porque as pessoas, quando você contrata, né, estão iniciando na empresa, elas não têm essa certeza, né, putz, como é que o dono pensa, né? Essa cultura. Acho que o RH é muito importante nisso, né? Eu tenho um trabalho, uma função extremamente importante de interpretar a cultura que a gente quer implantar na empresa de uma forma que todos entendam, né?
E você enxerga que muitas vezes tem uma cultura, tem valores escritos no site, nos adesivos, mas que não são vividos na prática, às vezes pela alta gestão. Como é que você enxerga isso? Então, esse é um caso, né? Por exemplo, você haja como dono. É uma das coisas que a gente escuta muito. Então, eu preciso de uma equipe, pessoas que trabalhem comigo na nossa empresa, que pensem e ajam como donos, né? Que vistam a camisa como donos. A pergunta é, você permite que ele faça isso? Porque um dono toma a decisão, daí você contrata um profissional e não deixa ele tomar a decisão, não dá autonomia para ele poder usar e exercer, né, todo o potencial que ele tem. É muito comum isso acontecer. Então, é uma coisa que se fala e não se pratica. Né? E como é que você faz, como é que você vivencia isso dentro da REC? Quais são os valores, a cultura da REC? Eu acho que nós estamos em desenvolvimento nesse momento, né? É uma pergunta importante, né? Eu acho que toda empresa todo empresário, né? Todo gestor deve se fazer, né? Quais são os valores ou qual a cultura que nós temos aqui, né? Nós estamos em constante questionamento de quais são as coisas mais importantes. Então, esses dias nós estávamos conversando eu, Alexandre e Daniel. Nós temos lá um programa, né, de desenvolvimento organizacional, né, que está implantado, um software muito robusto. E lá tem 10 valores, né, que são valores que cabem em qualquer empresa. A pergunta é quais valores daqueles realmente nos interessam e quais são, de repente, descartados para entrarem os valores que realmente nós pensamos, como a gente pensa o nosso negócio. Eu acho que essa é uma discussão. Eu não vou falar dos valores aqui, então vai ficar talvez um pouco extenso, mas a pergunta é escrever mesmo o que realmente nós queremos, né, enquanto organização, né, nossa cultura. O que mexe o ponteiro? Perfeito. A REC é uma grande importadora, né? Nós estamos aí num processo cambial, né, bastante instável. Como é que vocês têm gerenciado esse momento, essas mudanças no mercado? Como é que você enxerga esse processo de mudança no mundo das vendas? E olhando também vocês que tem uma questão cambial que tem um peso muito forte na gestão dos negócios da REC. O câmbio, ele é um dos fatores, né? Mas eu gosto de analisar, né, como cenário. Então, alimento, né, principalmente os que nós trabalhamos, a gente trabalha com derivados lácteos, trabalhamos com azeitonas, com azeites, né? Tem essa linha fantástica, né? Produtos de muita qualidade. Esse doce de leite que é maravilhoso. Então, aliás, o doce de leite argentino, ele é considerado, se não o melhor, um dos melhores do mundo, né? Então, quem puder experimentar um doce de leite argentino de qualidade, realmente argentino, né? Como é o caso da Finíssima, por favor, se dê essa felicidade. Mas quando a gente fala em câmbio, eu prefiro trocar por cenário, né? Então, por exemplo, entrou a África comprando tal produto, seja açúcar, seja leite, né? Muda todo o ponteiro e não tem a ver com o dólar, não tem a ver só com o câmbio, né? Então você tem que estar muito antenado, né? Mesmo tendo produtos brasileiros fabricados no Brasil, o que está acontecendo no planeta, né? Porque isso muda, principalmente commodity, né? Isso muda totalmente a estratégia de pricing, muda as oportunidades, né, de você avançar ou não com estoques. Então, a análise de cenário hoje, eu considero uma das competências mais importantes para empresas de alimentos, principalmente commodity. É o negócio de você ir lá no pé da oliveira, né, entender lá no país produtor, seja Espanha, Portugal, Chile, Argentina, enfim. O que está acontecendo aqui, né? Nesse universo aqui, realmente a irrigação está correta? Tem alguma coisa que está acontecendo que os outros não estão vendo? Ali que está escondido a melhor decisão. Está escondida, né, a melhor decisão e está escondido o dinheiro. Né? A REC tem alguma iniciativa, algo inovador que vai ser um diferencial competitivo que você entende para esse mercado que está se transformando a todo momento? Então, nós estamos investindo numa estratégia, né,
que é trazer o mundo do suplemento alimentar através de uma marca super conhecida, que é a Nutrilatina, que é uma marca da REC, né? A REC comprou o hall de marcas da Nutrilatina, não tem só Nutrilatina, tem Diet Shake, por exemplo, que está aqui comigo. Então, trabalhar esse universo no alimentar, no autosserviço, né? Tanto o autosserviço de farma, o autosserviço do alimentar e o canal verde, né? Que o canal verde hoje ele é muito importante e tem se desenvolvido, mas ele é um autosserviço. Tem alguma consultoria, tem normalmente ali um vendedor, um balconista que pode estar te ajudando a comprar um produto, mas ele é, na essência, um autosserviço. Então, nós temos a marca do alimentar ou do autosserviço para suplementos esportivos. Ou suplementos alimentares, né? Não só esportivo. Essa é a nossa estratégia aí para os próximos 5 anos. A gente lançou faz 1 ano, o projeto está bem no início, né? E tem muito potencial. Quais são os mercados que a REC atua? Ela atua varejo alimentar, ela atua transformação, uma pizzaria, loja especializada. Como que funciona o go-to-market da REC? A REC, a essência dela, nos primeiros anos de trabalho dela, que tornou ela muito robusta, né, foi o trabalho com o B2B, né, a indústria. Né? Então, fornecer insumos para a indústria. Tanto insumos lácteos quanto outros tipos de produtos. Não tinha marca? Isso, as marcas eram, na essência, as marcas dos fornecedores. Né? E dentro dessa estratégia, né, o Alexandre ele viajou o mundo todo e construiu parcerias muito robustas, muito próximas, né, muito prósperas. Então, essa é a nosso pano de fundo, então é a nossa base. Nos últimos 6 anos, né, a REC, por trabalhar com alimentos, né, tomou a decisão de entrar no varejo alimentar, no pharma, né, e no food service. Então, são esses três canais, né, que nós estamos desenvolvendo nos últimos 6 anos. Isso tem trazido aí para nós uma velocidade de crescimento bastante acelerada. Né? Então, tem muito trabalho, né, tem muita coisa acontecendo, mas está sendo muito gratificante. Quais são as grandes mudanças que você vê no mercado que impactam vendas? A questão do digital, né? Agora estão falando em IA, né? Mas assim, você pode dar vários nomes para isso, né? Isso gera muitas dúvidas, né? Cara, como é que eu uso isso para vender? Como é que eu uso melhor no CRM? O que eu faço com a minha força de vendas, né? Que lá no passado era o Palm Top, né? E agora a gente tem aqui o smartphone, é uma realidade. Como é que eu uso a inteligência dos BIs, né? Que antes eram... Cara, na minha época, lá atrás, né, quando eu era vendedor, a gente não tinha acesso ao BI. Hoje, nós temos uma equipe com 200 vendedores, todos têm acesso ao BI do setor dele, com muitas visões, ele pode explorar aquilo de várias formas. Então, eu acho que essa é uma mudança importante no mundo das vendas, né, que nós precisamos nos ajustar e nos ajustar rapidamente. E tem uma overdose hoje de informação, né, e uma rapidez muito grande. Como você enxerga que os vendedores estão se preparando para usar todos esses recursos que as empresas disponibilizam, que o mercado disponibiliza? Porque hoje tem tipo a IA que você falou, né? Você tem várias. Como que você enxerga que os vendedores têm usado esses recursos? A tua visão, assim, tua andança. Eu classifico... Nós temos 2 tipos de vendedores, de contratos, né? Que é aquele vendedor exclusivo, né? Normalmente é um CLT ou tem uma pessoa jurídica, mas ela é 100% a empresa. Esse cara, normalmente, ele vai na toada do que a empresa fornece. Né? Então, acaba que uma boa parte da forma como ele atua é a empresa que planejou. Né? Ele usando bem os recursos e a empresa fornecendo bons recursos, né? Ele acaba sendo moldado. Né? Então, multinacional faz muito bem isso. Né? Ele molda o vendedor para que aplique procedimentos ou processos testados. E o outro é o representante comercial, que daí teria o representante comercial que tem, eu não vou taxar o representante, sim aquele vendedor que tem mais de uma empresa, né? Então ele tem várias culturas ali no dia a dia dele, no escritório dele, e ele precisa estar muito atento,
porque tem muita riqueza, né? Mas tem uma overdose, sim, porque cada empresa quer que ele estude aquele formato, que tem aquele software, que tem aquele processo. Então, esse cara tem um desafio, porque realmente é uma colcha de retalhos, né? E ele acaba se... Eu percebo que tem alguns, principalmente os que têm um pouco mais de experiência, acabam ficando um pouco até... eles não querem tanta mudança, porque toda hora está mudando, né? Então, eles acabam ficando um pouco alérgicos, acho que não é essa palavra, mas eles não aceitam com tanta facilidade essas mudanças. Eu tenho uma carta que eu falo de quanto que eu não vendo por não aceitar as mudanças, né? Ou ficar brigando contra as mudanças, né? Então, essa é um grande desafio do representante comercial multinegócio, né? E o que você enxerga do futuro desse representante comercial? Eu acho assim, eu tive na semana passada, nós fizemos uma feira no Rio de Janeiro. Inclusive a feira estava fantástica, né? Parabéns aí à organização. E estava lotada, né? Então, depois da pandemia, as feiras a cada ano estão mais cheias, né? Não tem espaço para você local o espaço, você não consegue nem fornecedor para construir o seu stand. Então, o que acontece? Para mim, ali é um sinal que, cara, o digital vai eliminar o vendedor de forma nenhuma. As pessoas precisam se relacionar, precisam conversar, se apresentar, experimentar os produtos. Então, o vendedor ele tem que estar muito atento a isso. Então, construir bons relacionamentos, prestar um bom serviço, usar a tecnologia a seu favor, né, para construir, né, esse novo momento de vendas. Agora, quem está ali fazendo mais o mesmo, né, não indo na feira, por exemplo, o cara ele já perdeu uma oportunidade, esse já está fora, né, porque ele não está participando do que o cliente quer. Né? E o representante ele é um empresário, né? No final do dia ele tem uma empresa, ele vai ter que pensar cada vez mais como empresário, pensar como a gestão de uma empresa e não simplesmente alguém que vai lá seja um agente de tirar um pedido, de fazer uma transação e ter uma comissão por trás. Ele vai precisar cada vez mais pensar como empresa. Como é que você enxerga isso? Eu penso, bem, você resumiu, né? Ele é um empresário, tem que cuidar dos fornecedores e cuidar dos seus clientes. Então, ele está fazendo uma intermediação. Mas, na essência, a carreira comercial é isso, né? Então, tanto o vendedor exclusivo, né, que é lá o CLT, enfim, ou pode ser um representante quase exclusivo, né? Porque normalmente o representante não tem uma pasta só, mas enfim, ele na essência, ele tem que pensar nele como um gerador de facilidades. Então ele vai ser sempre um empreendedor. Então a carreira comercial tem a ver com empreendedorismo, né? E como é que a liderança das empresas podem ajudar esse representante nessa transição? Esse representante ou esse vendedor, essas mudanças que a gente está enfrentando aí no mercado? Nós temos um programa, né, que, primeiro, né, como pode ajudar? Treinamento. Ele fica tão sozinho lá, e muitas vezes, né, fica lá no seu escritório pensando em como avançar, que as empresas podem ajudá-lo trazendo informação, porque a informação é que vai dar poder a ele. Então, o treinamento organizado, né? Então, nós lançamos um programa, né, que eu até emprestei de uma outra empresa que nós trabalhamos, chama Academia de Vendas. Eu usei o mesmo programa, né, o mesmo nome pelo menos, mas é que a gente tem toda semana uma aula para que a gente consiga trazer um conteúdo. 1 hora por semana. Eu fico imaginando, se o cara não se propõe a assistir 1 hora por semana para receber um conteúdo da empresa, seja sobre produto, seja sobre técnicas de venda, seja sobre processo. Eu pensei, não, todo mundo vai querer, né? Os 200 vão estar em todas as aulas. É 1 horinha só por semana. Eu tenho 50% de adesão, né? Então, 50% da equipe participa nas aulas semanais. 50%? Então, eu não sei, talvez as aulas não sejam tão boas, mas tem bastante elogio. A questão é, o que o cara tem que fazer? Ele tem que assistir? Que nem nós estamos aqui conversando sobre oportunidades, sobre informações novas. Isso aqui, na verdade, é um exemplo, né? Você está ajudando a muitos a melhorarem a sua capacidade técnica, né, com conversas que vão aparecer toda semana aqui, 1 horinha também, né? Sabe que quando eu tenho a carta do baralho, a carta 9 do Afiel Machado, é uma carta que eu sempre falo nas minhas palestras. E eu tenho perguntado, né, eu pergunto para os vendedores nas palestras,
quem aqui, no último ano, fez um curso de vendas ou algum curso que esteja relacionado com o teu dia a dia, que não seja aqueles cursos obrigatórios da empresa, mas com toda sinceridade. E é assustador, né? Porque levantar uma mão aqui, uma mão ali. Então, e eu provoco, né? Porque a gente está treinando pouco. Eu acho que o vendedor ele vai ter que treinar cada vez mais. Ele vai ter uma parte que a empresa vai fazer. Ora, um treinamento, uma adesão de 50%. Tem 50% que não estão querendo afiar o machado. Eu acho que nessa transição que a gente está falando, nós vendedores vamos ter que treinar muito. Mas treinar muito mais do que a gente treinou até um tempo atrás, né? E eu vejo hoje que esse é um dos grandes desafios. Você traz um dado desses, que você se dedica, você monta uma estrutura, imagino eu, é online, é um canal do YouTube, você vai lá e faz, monta, prepara e 50% não vão assistir. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas para preparar o material. É muito robusto, é um material bem feito. E a gente não tem a adesão das pessoas que ganham dinheiro com aquilo, né? Ganham dinheiro conosco e tem excelentes profissionais. Eu não vou aqui falar a equipe é ruim. A minha experiência é que quando você faz uma convenção, por exemplo, é obrigado. Você traz 200 pessoas para sentar ali num plenário, né? Quantos não dormiram à noite? Que estão ali só o espírito. Só a carcaça. Não está levando. Você pensar, né? Olha o esforço que a empresa fez. E a pessoa vai sair dali com metade do conteúdo. E como é que você, líder, vai mudar essa dinâmica? Eu acho que os líderes. Essa pergunta me faz todo dia, né? Eu acredito muito, né, em você criar um ambiente onde seja um ambiente tão amistoso, né? Tão gostoso de você participar, que você se sente envergonhado, né? Talvez, de não saber o conteúdo, de não ter aproveitado aquela informação que foi lhe oferecida. Então, eu percebo que as equipes, quando são mais engajadas, é uma palavra relativamente nova, né? Mas é um comportamento que ajuda muito a assimilar e a criar essa identidade, ou então esse compromisso com a empresa, né? Então, as equipes mais engajadas, né? Em que elas fazem churrascos juntos, elas vivem mais juntas, então elas se sentem parte daquilo, elas acabam participando mais, né? Você vê que das equipes mais novas, onde ainda não existe essa identidade, a gente percebe que você tem uma adesão muito menor. Lógico que tem profissionais que trabalham, eles são autossuficientes, né? Profissionais que eles vão estudar, não precisa ninguém pedir para eles, porque eles veem valor nisso. Então esses estão fadados a ter o sucesso, né? Mas muitos ficam pelo caminho. Como é que tu define o teu estilo de liderança? Kleber, líder. Eu tento ser muito justo com o comportamento, né? Com a entrega, né? Com o interesse genuíno da pessoa querer crescer, né? Então, a pessoa não precisa saber, né? Mas ela quer aprender. A pessoa não precisa trazer bons resultados inicialmente, mas ela está focada, ela sabe onde ela quer chegar, ou pelo menos ela busca, demonstra, né, esse interesse. Então, essa justiça, né, com o comportamento, acho que é uma das minhas marcas. E um outro ponto não... Sabe quando o cara vem queixoso, né? Cara, mas tá difícil, né? Eu não escuto esse difícil, né? E sempre coloco um desafio, né, no lugar dessa dificuldade. E isso traz para os profissionais que trabalham comigo ao longo da carreira, né, uma necessidade de estar aprendendo, né? Porque eu acabo cobrando bastante, mas isso ajuda. Muitos já me agradeceram, muitos são diretores, têm as suas empresas, né? Têm cargos em empresas importantes. Falam: Kleber, que bom que você, na época, né, quando eu era vendedor, quando eu era promotor, acabou me cobrando isso.
naquela época, eu achava você foda, né? Nossa, um FDP, porra, esse cara não larga, mas realmente aquilo me trouxe, né? Muito do que eu sou hoje. Então, eu acho que eu sou um pouco firme, duro, justo, mas todo mundo entende, né? O valor do crescimento. Tanto que tem muitas pessoas que eu mudo de empresa. De alguma forma, né, a pessoa já está na minha equipe novamente. E não é aquele clubinho, né? Não, vamos com o clubinho. Não existe isso. As pessoas gostam desse estilo, né? Gostam de trabalhar comigo. Então, acho que o meu estilo de liderança é esse, né? E não é bonzinho, né? O bonzinho não é, né? É justo. Justo. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que eu já vi que trabalharam com você em várias empresas, realmente acompanharam em mais do que uma até, teve mais do que uma transição. Tem um que está com 4 já. É mesmo? Falei, caramba, não me larga, cara. Não, é só você que me aguenta, ele fala. E ele reclama ainda. Fala, caraca, aquela pessoa não me larga do pé, eu já estou acostumado, mas... Porque cada dia você tem... Eu acredito muito no afiar o machado, né? Então, que você pode ser melhor. Por mais que você ache que, putz, aqui eu estou indo muito bem. Mas você continua afiando o machado, continua se preparando, continua trazendo informação e você pode ser um pouco melhor do que você acha que já é bom. Então, simplesmente eu acabo não me contentando nunca, né? Então, cara, é insaciável aí, enfim, né? Qual foi o projeto que você fez na tua carreira que você tem mais orgulho? Assim, você acha, pô, esse projeto aqui, eu deixei um legado, eu deixei uma marca. Eu acho que são muitos, né? Mas o que eu tenho... Em 2 empresas, eu praticamente fiz o mesmo projeto, né? Que é equipar a área comercial com indicadores, né? Que eu aprendi na multinacional, né? Que é o conceito de margem de contribuição, mas uma margem de contribuição operacional. Então, esse projeto eu coloquei em 2 empresas, as empresas usam até hoje para tomar decisões rápidas, né? Se pode investir, se não pode, que cliente tem valor, que não tem, que produto que está com problema, que não tem. Esse é um projeto assim que eu tenho muito orgulho aí e realmente gerou valor. E o projeto que eu estou agora, que é a construção, acho que fui presenteado pela vida, né? De passar por muitas culturas, muitas empresas, muitos processos diferentes. E agora está numa empresa e que está montando, né? Praticamente do zero, né? O Alexandre e o Daniel estavam trabalhando no início do projeto, né? Quando eu entrei, de construir uma área comercial, né? De uma empresa já robusta, né? Com um bom faturamento, com uma boa estrutura, mas construir do zero uma área comercial para o alimentar, né? Que é onde eu manejo mais, onde tenho mais experiência. Para mim, esse projeto ele é fantástico porque acaba consigo colocar a minha identidade, né? A REC que você falou antes, ela no início, até pouco tempo atrás, ela era muito focada na indústria. Sim. E esse projeto que está trazendo esse produto para o varejo. Perfeito. Para o varejo. Então, o desafio o que é? Esses produtos no maior número de lojas possíveis, melhor exposição possível. Isso. E precificação. Qual é que é o desafio hoje de você ganhar escala, de ter essa distribuição numérica no canal alimentar? Então, essa é uma das coisas que acabou fechando com o meu raciocínio. Então, não só na REC, né, quanto todas as outras empresas, todas tinham o mesmo desafio. Como eu consigo melhorar a capilaridade? Como eu consigo trazer cada ponto de venda com todos os meus produtos, né, de acordo com o varejo, ou com o food service, ou com a farma? Como que a gente consegue fazer isso? O desafio para empresas aí centenárias, né, não conseguem, tem como desafio a distribuição numérica, né? E como manejar, né, o ponto de venda, né, com o mix correto, com o planograma correto, enfim. É a mesma equação, é o mesmo desafio. Na REC, a gente está construindo do zero, mas é presenteado com marcas fantásticas, né, como a Nusete, que, por exemplo, é uma marca líder na Argentina, que está há 2 anos no Brasil, andando a passos largos, né? Hoje já é o 5º maior negócio, né, de uma categoria
que tem muitos players, né, que é a categoria de azeitonas, e deve assumir o quarto maior negócio, deve assumir, enfim, né, não vou falar em liderança, mas a gente está andando a passos largos com a categoria. Por quê? Porque o produto é excelente e encontra, né, uma equipe com vontade de fazer e com muito foco, né, dentro dessa proposta. A Nutralatina também é uma marca que foi um símbolo, né, de suplemento esportivo em 2010 até 2015. Depois teve aí uma readequação das empresas, nós compramos a marca e a gente também está andando muito rápido, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente, na semana passada, colocou em grandes players, né, uma marca mas Nutralatina, nós já está com vocês. Então, você tem um trabalho, né, uma oportunidade com bons produtos e uma boa equipe comercial de avançar muito rápido, focado em distribuição. Esse é o desafio, né? Tem aqui Finíssima. Finíssima é uma marca da REC. É uma marca da REC. Esse produto, ele é o produto aqui dentro é importado e a marca é REC. Então, nós somos uma empresa que importa produtos com as nossas marcas. Essa é a principal essência, né? Ou com distribuições exclusivas, como é o caso da Nusset, né? Ou fabricamos no Brasil, como é o caso da Nutralatina. Nutralatina é o único produto produzido no Brasil. Sim, produzido. Tem componentes importados. Sim. A Whey Protein é americana, né? Então também, que já é importada há muito tempo pela REC, né? E quais são as marcas além de Finíssima? Nusset é uma marca que é argentina, é a marca certo, deles. Perfeito. Finíssima é uma marca da REC. A marca da empresa, né? Nós temos a gestão da Finíssima com o nosso marketing interno e ela tem várias categorias que estão dentro do guarda-chuva Finíssima. Pô, esse doce de leite que é maravilhoso, cara. Sim. É um negócio... Nós trouxemos alguns aqui, mas nós temos 140 SKUs no nosso... Quais são as outras marcas que tem? Então, nós temos a Capa Negra, né, que é a nossa marca de produtos premium, né? A gente chama de sabores seletos, né, que são produtos... Mas queijo o quê? Então, você tem queijo, tem o parmesão, né? Nós temos está entrando com uma linha, segredo aí de estado, mas está entrando com uma linha de geleias, que são fantásticas também. Então, todos esses produtos que são considerados diferenciados, né, dentro do nosso hall de pesquisa. É o chapéu Capa Negra. Chapéu Capa Negra. Daí temos o Capa Azul, que é a nossa linha de queijos. Tem o Mozzarella Capa Azul, né, que é fantástico. E também ele tem uma parceria, por exemplo, com uma grande empresa argentina, que é a Corlaça, né? Então nós temos... Esse é um lançamento desse mês. Temos o Cremon, também dentro do guarda-chuva Capa Azul, que é um queijo... um queijo mais cremoso, né? Tipo um mussarela, para usar no dia a dia. É um lançamento que foi feito semana passada, na feira. Foi fantástico, aceitação maravilhosa. Eu tenho que trazer aqui para você, esse aí nem trouxe. Nós temos que deixar aqui, fazer um kit aqui para meus convidados dos próximos eventos. Você já provou tudo isso aqui, mas meus convidados na próxima vamos trazer um parmesão aqui, Kleber, aquele parmesão... O parmesão Capa Negra. Aquele grandão. Fantástico. Aquele que a gente fica cavocando ali. Sim. Vamos trazer um vinho. Acho que na próxima vai ter um vinho. Vou ter que achar um patrocinador de vinho. E aliás, quem quiser patrocinar o vinho aqui no podcast Bate-Papo do Baralho, essa cota tá em aberto ainda. Vou dar preferência para quem chegar primeiro, hein? Então não percam muito tempo. Perfeito. Kleber, alguma decisão na tua carreira que parecia arriscada quando você tomou e hoje se mostrou essencial para o teu crescimento? Então, a empresa que mais anos eu trabalhei foi 15 anos. E eu tomei uma decisão devido a uma questão familiar, né? Eu estava morando em São Paulo na época. Estava indo muito bem, obrigado. E eu tomei a decisão de sair da empresa, porque naquele momento eu não conseguia, né, conciliar para voltar para Curitiba, que é a minha cidade natal. E eu tomei a decisão de sair da empresa. Eu deixei para trás 15 anos de uma empresa que eu amava, né? Gostava muito. É uma coisa... Nossa, cara, acho que até me emociono quando eu penso, porque é uma coisa que eu me sentia em casa, realmente. Era uma cultura maravilhosa, uma empresa que nós trabalhamos juntos. Na época, chamava Cadbury Adams, né? Mas foi Warner Lambert, foi várias... Ela foi muitas empresas, né, em uma só, né?
E aquela decisão para mim foi a mais dura, acho que eu já tomei na minha vida, mas foi uma decisão que se tornou acertada, né? Porque eu acabei passando por outras culturas, vivenciei principalmente a empresa familiar, para conseguir trazer a experiência que eu tenho hoje e conseguir manejar bem, né, esse projeto que eu estou aqui na REC. Então, foi uma decisão lá atrás que surtiu, que eu estou colhendo agora os resultados. Né? E para tomar essa decisão, quais são o entorno que te ajudou, que te direcionou? Porque imagino que deve ter sido uma decisão muito difícil. Foi difícil. É uma coisa muito do coração, né? Porque daí minhas filhas tinham 7 anos de idade, a minha esposa falou: você vai querer ver tuas filhas crescer ou não? Olha que decisão difícil. Então, e eu fiquei muito dividido. Foi difícil, né? Mas na época eu tinha 30 e poucos anos, né? Então tinha muita coisa pela frente. Acabei conversando na época com a minha gestora, uma pessoa que você conhece, a Iácara, né? Ela me apoiou. Vamos trazer a Iácara aqui no podcast. Né? Fantástica, então um abraço para ela. Mas acho que foi bem complicado. Mas eu estou falando em uma questão a mais difícil da minha vida, mas é a questão pessoal. Agora, em decisões profissionais, assim, do dia a dia. Mas essa foi uma decisão profissional. No final do dia foi uma decisão profissional. Acabou que foi. Total, porque você deixar 15 anos para trás, 100% uma decisão, 100% não, mas um bom peso numa decisão profissional. Não é uma decisão fácil de tomar. Não, foi difícil. Então essa é a mais forte. E se você fosse dar um conselho pro Kleber, Kleber, aquele menino lá de 13 anos, promotor, se fosse dar um conselho para ele hoje, e talvez tenham pessoas nos assistindo que está começando a carreira agora, qual é o conselho que você daria para esse cara? Cara, eu penso que nunca... Uma das coisas que esses dias eu estava escrevendo, né? Num diário lá, enfim. Nunca use o seu potencial abaixo do que você pode, no momento que você estiver, né? Se você está aqui, se entregue 100%. Né? Eu acho que uma das coisas que eu teria feito diferente, porque eu podia ter feito mais, muitas vezes. Podia ter feito mais. Eu sempre falo que é o síndrome dos 70%. Parece que a gente sempre faz, a minha opinião, né, que você entrega 70%, porque 70% você passa pela média. Você é acima de muita gente, porque você conseguiu 70%, tem muita gente que está com menos do que isso. Então, cara, não preciso me esforçar mais, né? Por que eu vou me esforçar os outros 30%? Vai dar um trabalho danado. Cara, não faça isso. Faz 100%. Se o teu 100% for insuficiente para alguém, que seja, mas para você, se entrega por completo. Eu acho que esse é o conselho que eu daria para mim mesmo, aí lá dos 18 anos para cá. Quando tinha 18 anos, enfim. Eu acho que a gente não faz tudo que a gente pode fazer. Quem faz a média acaba sendo medíocre, né? Que medíocre nada mais é do que a média, né? É que eu fico pensando que mesmo com 70% eu tive sucesso. Mas se eu tivesse entregue os 100%, mas não pelo sucesso, só pelo dinheiro, pela carreira, enfim. Mas quanta coisa excepcional eu poderia ter feito. Eu acho que grandes pensadores, grandes pessoas da história, acho que fizeram o seu 100%. Acho que esse é o ponto, né? Não estão fazendo 100% que a gente pode aqui, né? Eu imagino que sim. Eu vejo sempre tentando fazer o 100%. Né? E você enxerga que os profissionais, de um modo geral, eles estão felizes nos 70%? Se economizam. Ou pode entregar mais? De modo geral, a tua experiência, a tua vivência, teus amigos, a tua equipe, as pessoas que você conhece. A minha experiência é que as pessoas se economizam. Parece que está... não, mas a qualidade de vida... Lógico que tem que ter qualidade de vida. Lógico que tem que cuidar da sua saúde. Lógico que tem que cuidar da sua família. Mas se você está lá às 8 horas trabalhando, 8, 9, 6, tanto faz. Faz o teu melhor naquele tempo que você tem para fazer. Porque eu tenho uma frase
Eu acho que não vou falar a frase que daí é de um outro palestrante, mas a questão... Não, para falar do Cortella. Do Cortella. Eu lembrei dela agora. Isso, foi exatamente isso. É maravilhosa a frase. Faça-se melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Perfeito. Para mim, eu acho que esse é um grande ensinamento, é uma coisa simples, né? Mas é que as pessoas acabam não fazendo. O vendedor, né? Podia ter feito mais uma visita. Aí tem aquela teoria da Ambev, né? Não, o cara tem que fazer 40 visitas, se ele volta para a base dele e não fez as 40 visitas ou não cumpriu a meta, o chefe dele vai lá dar uma chicotada nele e ele tem que voltar com a meta ou com as visitas realizadas. Acho que mudou isso um pouco, né? Esse formato mudou, um pouco utópico. Não, eu acho que nem acontecia, né? Era mais lenda, talvez. Sinceramente, eu acho que era uma lenda, né? A questão é que não precisa... Não sei se era bem lenda, eu ouvi bastante história sobre isso. Enfim, né? Mas a questão é assim, não precisa ninguém te dar chicotada, filho. Tu mesmo tem que se puxar, né? Cara, faz o teu melhor, né? Cara, entrega o relatório direito, entrega uma análise correta. Quando você vai para o cliente, vai preparado, né? Vai com todas as informações que você precisa, com a tua pasta completa. E são coisas simples, né? Daí todas as cartas acabam se encaixando. Estou aqui com várias colinhas de cartas aqui. Acabam se encaixando nisso, né? Porque você fazer o teu 100%. Né? Enquanto eu não vendo por não dar o meu 100%. Né? Porque às vezes parece mais fácil a gente colocar desculpa em alguém ou em algo, né? E eu gostei do termo que você usou, a gente se economiza, né? A gente se economiza. Esse termo é assim, acho que vai dar um bom corte. A gente se economiza, né? E a gente pode muitas vezes entregar muito mais do que a gente entrega. Eu tenho uma parte aqui na palestra, no podcast, que eu falo que é o joga o chapéu. Boa palestra. Que eu falo joga o chapéu. Né? E eu peço pro meu convidado o seguinte, joga o chapéu, é o seguinte, vai jogar para cima. Se servir para você, use. Se não servir, deixe fora. Eu quero que você diga para mim assim, e pode até usar algumas cartas aí, se você quiser usar como inspiração, o que as empresas fazem bem? O que você acha assim, as empresas, de um modo geral, as empresas no Brasil fazem bem? Bem, eu penso assim, as empresas constroem bons produtos, né? Normalmente, né, a área de... Até porque tem muita tecnologia disponível, né? Tem muita matéria de pesquisa, muitas feiras, né? Então, elas acabam construindo bons produtos. Eu penso que sim, né? Eu jogar o chapéu será que realmente temos bons produtos, né? O que as empresas não fazem bem que você acha que as empresas têm que começar a ter mais atenção? Eu separei aqui 4 cartas, né, sobre a pessoa, né, o profissional, né? Então, eu cuido de mim. Eu quero as empresas, primeiro as empresas. Então, mas eu vou chegar lá. Tá. Eu cuido de mim, eu afio o machado, eu tenho informações, eu aceito mudança. A minha pergunta é: as empresas cuidam de gente? Porque me parece que a gente fala muito que sim, né? Mas o que mais a gente tem queixa dos profissionais que a gente tem entrevista no dia a dia, que vem trabalhar conosco ou que a gente encontra aí, por aí, é sobre não ter um respeito com o profissional, não estar cuidando das pessoas, né? Cuida do produto, cuida do processo, cuida do estoque, mas cuida de gente. O que é cuidar de gente? Como líder, qual é o papel do líder de cuidar de gente? Então, eu penso assim, né? O cuidar, né? Não você fazer por ela, né? Então, você orientar, né? Treinar, proporcionar um ambiente de trabalho em que a pessoa possa exercer a plenitude dos seus potenciais. Eu acredito muito que uma pessoa autorrealizada, ela leva para casa muito mais do que o salário. Ela leva felicidade, leva digamos, a admiração dos familiares, né? Seja a esposa, seja o marido, onde uma pessoa autorrealizada, ela traz uma confiança para todo mundo que está ao seu redor. Então, proporcionar a autorrealização, né? Para mim é cuidar de gente. Só que isso é muito complexo, né? Caramba, como vai fazer isso? Né? Mas para mim é essa a minha meta. É que tem uma linha tênue, né? Hoje, a partir de 25 de maio agora, entra uma lei nova aí do Ministério do Trabalho,
que as empresas têm que tomar medidas preventivas pelo cuidado psicossocial das pessoas, né? Então, pressão excessiva, comunicação, bullying, assédio, né? Isso tudo as empresas vão ter que tomar cuidados cada vez maiores. Mas tem uma linha muito tênue, né, entre o mimimi, que fala, né? O mimimi de terceirizar tudo para a empresa, né? E uma linha da gente efetivamente poder cobrar resultado das pessoas, né? De ter os padrões, as regras muito claras, os objetivos muito claros, e isso ter os acordos muito claros, né? E isso hoje tem uma linha muito tênue, né? Como é que você enxerga isso? Como é que a liderança trabalha com isso? A gente só tem um jeito, né? Está muito próximo, né? Então, quando a gente fala que entra o digital, entra a inteligência artificial, entra várias coisas aí, e a gente vai ficando mais distante, né? Você acaba fazendo reuniões só por online, enfim. E sabe aquele negócio de você estar próximo, para você tomar um café com o cara, você poder entender o que realmente está acontecendo na família dele, que momento ele está da vida dele. Então, eu acho que a conexão, né? Estar próximo, né? Realmente respirar o mesmo ar, né? Não só falar por telefone. Eu acho que esse, para mim, é o ponto mais fácil para você conseguir chegar nisso, né? E como é que faz isso num mundo que teve forte em home office? Está tendo uma mudança, muitas empresas voltando para o presencial. Como que cria essa jornada com as pessoas trabalhando cada uma no seu mundo? Nós estamos pregando, né, dentro da empresa, não é pregando, acho que a nossa forma de trabalhar é zero home office, né, dentro do possível. Lógico que a equipe comercial não tem, né? Cada um está na sua casa, está no cliente, enfim. Mas as pessoas do escritório estão trabalhando juntas, sim, né? Porque isso nos ajuda a resolver os problemas muito mais rápido e criar essa identidade, né? Então, a forma como estamos trabalhando tem funcionado bem, né? De estarmos próximos e juntos a maior parte do tempo. Com a área comercial, as reuniões que eram online, lógico que a gente não vai fazer todo mês reunião presencial, que é muito caro, né? O avião agora está loucamente mais caro. Realmente a tecnologia nos proporcionou, né? Tem essa facilidade do online, mas sempre que possível, pelo menos 3 vezes por ano, as equipes estarem juntas, né? Para passarem um tempo de qualidade junto. E daí, tempo de qualidade não é ler numa convenção um monte de número, né? Então, eu tirei os números, né, das nossas reuniões para falar de coisas das pessoas, né? Por exemplo, né? Você mesmo nos ajudou, né, na primeira reunião do ano, falar sobre como é que contrata uma pessoa com qualidade, né? Como é que faz, como a gente consegue se preparar ou ler, né, um profissional na hora da contratação. São coisas que não está escrito em lugar nenhum, tem que realmente fazer exercício, enfim, e estar junto, né? E eu acho que tem o perto versus o próximo. Eu posso estar próximo sem estar perto. Que às vezes eles não estão nem próximo e nem perto. Perfeito. O que eu estou querendo dizer? Então, o próximo, eu posso não estar fisicamente perto, mas eu estou próximo na relação, né? Então, uma relação que tem uma governança de ter o diálogo, de ter a conversa, né? E eu vejo que a gente fala muito você mesmo falou aqui várias vezes em relacionamento, e o home office, eu acho que afastou isso, né? Então, as pessoas... E eu entendo, né? Tem várias vertentes. Mas quantas decisões são tomadas, às vezes, num cafezinho que não precisa de uma reunião? Perfeito. Quantas decisões a gente toma, às vezes, num corredor que encontra, troca uma ideia com alguém de outra área e resolve? Eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Eu acho que o desafio das empresas é o próximo versus perto, né? De realmente ter esse cuidado com as pessoas. Agora, joga o chapéu para os nossos queridos amigos vendedores. O que você acha que os vendedores estão fazendo bem? Primeiro chapéu é o que estão fazendo bem. Se você precisa servir o chapéu, maravilha. Manda aí. Cara, hoje, de novo, né? Quando eu venho colecionando, né, essa mesma visão, o vendedor, ele está na frente de um comprador, ele atende aquele ponto de venda quinzenalmente, semanalmente, normalmente tem uma relação já de tempo, né? Isso que é o natural que nós buscamos.
como que ele não... Existe muitos casos, né? Mas é inúmeros, né? Eu já participei de muitos, que o cliente não sabe que a empresa vende o produto. Né? Então, por exemplo, ofertou, estou vendendo leite lá. Nossa, estou vendendo leite pra caramba, nosso leite está indo muito bem. Mas o cara não sabe que tem o diet shake. O cara não sabe que tem o doce de leite. Então, para mim, né, eu estou jogando o chapéu, né? Como vendedor, como que eu consigo... Mas ele faz bem ou não faz bem? Ele faz mal, né? Não, primeiro eu quero saber o que ele faz bem. Desculpa, eu já comecei pelo mal. Não, mas não, que eu vou falar pelas coisas boas primeiro. O que ele faz bem? O que ele está fazendo bem... Eu conheço o meu cliente. Eu acho que isso, normalmente, os vendedores, na média, conhecem os seus clientes. Né? Conhece quem que é o comprador, conhece como é que funciona aquela empresa. Normalmente, eles conhecem os clientes. Isso eu acho que é uma das coisas que eu posso considerar positivas. Maravilha. Agora joga o chapéu, o que você vê de oportunidade nos vendedores? Você começou a falar, mas a ordem aqui, Kleber, é primeiro as coisas boas. Tá ótimo. O chapéu, primeiro as coisas boas. Já mandei bala. Agora as oportunidades. Não, então, eu conheço o cliente, mas como é que eu não consigo vender todos os itens que cabem naquele cliente, né? Para ele. Então, eu acho que acaba que uma carta liga a outra, né? Então, o que eu percebo é que realmente temos problema de mix ou de ofertar todos os produtos que cabem naquele cliente. Porque nós temos um mau hábito, talvez, de pré-selecionar. Não vou nem ofertar, o cara não vai comprar. Eu tenho a carta do rotular. A gente rotula clientes, produtos, setores, e vai perdendo oportunidade. Não vai funcionar. Não vai vender, não vai dar certo. Isso vai dar problema. Né? E não dá problema. Vende. Tem produtos de sucesso aí que acabaram tendo menos velocidade porque a equipe de vendas não trabalhou. Né? Mais algum chapéu que você queira jogar aí? Eu acho que uma outra coisa que eu percebo também dentro das técnicas de venda, né? Fechar o pedido. O cara deu 10 sinais de compra. O cara continua falando. O cara fecha o pedido e deixa para falar no outro dia, que você vai perder o pedido e continuar falando. Então, eu acho que o fechamento, treinar fechamento, entender o que o comprador já aceitou, já fechou, é só uma questão de definir lá o volume. Eu acho que tem uma oportunidade grande aí, tem muita gente perdendo. Perdendo não fechar o pedido. Faz toda a jornada completinha na hora de fazer o gol. Não chuta para fora. Ou não chuta, né? Ou não chuta, fica esperando a oportunidade. Porque o vendedor gosta de conversar, parece. Não é uma verdade absoluta, né? Mas você fala bastante, é vendedor. Não é assim que funciona, né? Nessa carta eu falo que o cliente tem 3 estágios. Ele está verde, né? Quando ele tem alguma objeção, alguma dúvida não atendida. Ele está maduro, está na hora de colher. E às vezes a gente passa do tempo e deixa apodrecer e aí perde a oportunidade. Kleber, a gente está indo para o final. Alguma dica, alguma frase que você quer deixar aí para os nossos telespectadores aqui do nosso podcast Bate-Papo do Baralho? Muito bem. É uma boa pergunta. Essa você não tinha me feito antes. O Henrique ele é muito gentil, né? Porque o primeiro podcast do Bate-Papo do Baralho, né? Não é para confundir. E a gente acaba se preparando aqui. Mas essa última pergunta realmente é um presente, né? São muito, muito obrigado. O que eu penso que, como mensagem, né, para a área comercial, continuem se preparando, né? Porque nós vamos passar por tempos diferentes, né? Já estamos no meio da mudança, né? Ontem mesmo escutei lá uma IA lá do Japão que, meu Deus, não precisa de vendedor, não precisa de médico, não precisa de nada, né? Então ninguém vai precisar de nada, vai ser só digital, vai ser tudo. Eu não acredito nisso, mas nós precisamos continuar estudando, continuem assistindo podcasts, né? Do Bate-Papo do Baralho, continuem assistindo as aulas de tudo que vocês conseguirem, porque nós precisamos continuar nos preparando, porque não termina nunca essa jornada, né? Porque todo dia tem uma coisa nova sobre o cliente, sobre o produto, sobre a empresa, sobre a economia, e nós precisamos continuar. Muito bom. Kleber, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo nosso bate-papo
do Baralho. A concorrência foi o primeiro ao vivo com a concorrência muito desleal, porque hoje nós estávamos na concorrência no mesmo horário do jogo Brasil e Argentina. Mas também, como os nossos produtos da REC são da Argentina, tá tudo combinado e tá tudo certo. Clebão, obrigado aí pela disponibilidade, obrigado pela oportunidade, obrigado à REC pelo patrocínio de apoiar esse projeto aqui do Bate-Papo do Baralho. É um projeto que está nascendo, esse é o sétimo episódio, e a ideia é sempre de trazer convidados para trazer insights, histórias, falar de vendas, falar de liderança, trazer seus pontos de vista, e espero que esse projeto aí se prolongue por muito tempo. Obrigado a REC, Alexandre, Daniel aí pelo suporte, obrigado a você. Obrigado a você que assistiu o podcast Bate-Papo do Baralho. Te convido a assinar o canal da TV Balneário Camboriú, ativar as notificações, assinar o canal do Henrique Machado, ativar as notificações, ajuda a gente a dar força nesse projeto aí para que a gente ganhe cada vez mais relevância. Obrigado aí e fiquem bem. Valeu, gente. Boa noite, obrigado. Valeu.